Olá, boa tarde a todos. Como foram de final de semana? Espero que tenham se divertido, brincado, curtido durante esse período aí, esses dias. Hoje a gente iniciou a nossa aula aí, falando um pouquinho sobre educação ambiental, a gente viu em português sobre substantivo, e em geografia a gente retomou o assunto sobre a população indígena, tá? E por que isso? Porque hoje é o dia, então, colocado como o Dia do Índio, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos iniciar aí a nossa aula com a educação ambiental. Em educação ambiental, a partir de agora dessa segunda unidade, a gente vai falar sobre biodiversidade. Para a gente falar sobre biodiversidade, primeiro a gente precisa entender o que é biodiversidade. Então, para vocês entenderem de uma forma mais fácil e prática, a Pro trouxe esse texto aí falando sobre a casa da árvore, né? Que o que esse texto ele quer dizer? Que uma árvore ela tem a capacidade para abrigar diversos tipos de animais. A gente viu aí que em uma mesma árvore existe a possibilidade de 27 tipos de animais viver, né, sobreviver a partir dela. Então, e esses animais, eles são da mesma espécie? Não, são de diferentes espécies. Então, a gente tem borboleta, cupim, cigarra, mosca, sapo, macaco, preguiça, morcego, gatos, enfim, diversos animais de diferentes espécies. Eles precisam, às vezes, de um mesmo ambiente, eles precisam viver de um mesmo ambiente. Então, biodiversidade é exatamente isso, é a diversidade que existe em um mesmo ecossistema, em um mesmo ambiente. Por isso que lá embaixo, a Pro perguntou sobre o que é biodiversidade, para ver se vocês tinham um pouco dessa noção. Mas é basicamente isso, é uma variedade de tipos de seres vivos que vivem em um mesmo ambiente, ou não, mas principalmente pensando nessa lógica aí, é a possibilidade de viver em um mesmo ambiente. Então, a gente tem um exemplo aí dessa árvore, e em 26 espécies de diferentes animais vivem nela. Então, a gente precisa se preocupar quando a gente fala em desmatamento, porque quando a gente fala em desmatamento, a gente está falando diretamente com a possibilidade de acabar com a biodiversidade. Porque quando a gente acaba com as florestas, né, os ambientes naturais onde esses diversos animais vivem, a gente está falando também no comprometimento dessas 26 espécies ou mais de animais serem extintos, ok? Então vamos lá. Na segunda questão fala: os animais eles são os mesmos? Não. Eles são tipos e espécies de animais diferentes. Por isso que é importante a gente entender que a biodiversidade é a variedade de seres vivos, tá? Acredito que com essa atividade vocês entenderam, né, que a gente vai, a partir disso aí, vai entender qual é a nossa preocupação referente à biodiversidade. Mas, inicialmente, o que vocês precisam entender é que essa diversidade de espécies de seres vivos, elas são comprometidas e a gente precisa se preocupar com elas, porque às vezes quando a gente está mexendo em uma árvore ou em um ambiente, em um local, a gente precisa pensar que aquilo ali vai afetar diversas espécies de animais, ok? Então vamos lá para a próxima atividade aí, falando em diversidade, mas agora pensando em diversidade étnica, né, de raça. A Pro já falou sobre isso aí, mas a gente precisou repensar sobre essa diversidade, falando principalmente sobre os povos originários, que é sobre os indígenas. Vou logo trazer aqui uma reflexão sobre por que a gente fala indígena, tá? 19 de abril ainda é colocado como Dia do Índio. Porém, os indígenas, eles não se identificam como índio, pois índio é um termo utilizado para os índios da Colômbia, são de outros locais.
Já aqui no Brasil, eles se identificam como indígena, até porque quando a gente fala em indígena, a gente está falando de diversos tipos de etnias. Não existe apenas uma língua, como a gente viu, inclusive, no livro de geografia. Não existe apenas uma língua, não existe apenas uma etnia de indígena, não existe apenas uma tribo, existem várias. Então, quando a gente fala em indígena, a gente precisa pensar que a gente está falando de uma variedade, tá certo? Então, aqui, tem essa frase que fala, né, que é uma fala de um indígena. Eu não sou índio e não existe índios no Brasil. Essa palavra não diz o que sou, diz o que as pessoas acham que sou. É exatamente isso, porque infelizmente, como quando os portugueses vieram então explorar a terra brasileira, eles pensavam exatamente dessa forma, que os indígenas eram índios, falavam a mesma língua, tinham as mesmas culturas, as mesmos costumes, e isso não é verdade. Quando a gente vai ver os índios que vivem, os indígenas que vivem na Bahia, eles têm um comportamento, os que vivem na Amazonas têm outro comportamento, porque são exatamente isso, etnias diferentes, tá? Então a gente precisa pensar sobre isso e ter uma preocupação da forma como a gente fala, pois a gente está falando de diversos tipos de etnias, ok? Então, os povos originários, como a Pró já falou, né, são os indígenas, e aí nessa atividade vem falar sobre esse povo brasileiro, essa mistura de povos, sobre a nossa diversidade, que isso vai fazer com que, inclusive, nós temos no nosso país uma diversidade realmente de etnias. A mistura dos povos portugueses, na verdade, europeus, né? Europeus, africanos e indígenas faz com que a gente tenha, então, uma diversidade de etnias. Aí, lá na letra A, fala, né, para a gente discutir entre a gente sobre a questão dessa diversidade. Então, e fala sobre a fato de não existir apenas uma cultura brasileira. E aí é exatamente isso. A gente tem uma diversidade, então, de etnias, e a noção da diversidade cultural do Brasil, ela pode ser percebida como resultado da união e mistura de povos. A gente já falou sobre isso, né, sobre essa diversidade, e a gente precisa entender que realmente a nossa cultura ela é formada pela diversidade desses povos. E aí a gente tem que lembrar e voltar a falar que os povos originários, eles são os indígenas, então eles têm o maior direito a essa terra. E, infelizmente, devido à escravidão, que também os indígenas sofreram, eles até hoje são ameaçados, não têm um direito, né, à terra, e isso é extremamente preocupante, porque se eles são os povos originários, logicamente, eles são os maiores donos dessa terra. E aí a gente vê que grande parte da população indígena, elas pertence atualmente a esses estados mais no norte, né, Amazonas, Acre, Roraima, Pará, Mato Grosso. Então, por quê? Porque quando os portugueses, eles então ocuparam principalmente a costa brasileira, eles precisavam se deslocar para outros locais, até porque eles conheciam bastante as matas. Então, devido a isso, eles precisavam se deslocar, e eles se deslocavam principalmente para essa região, onde os portugueses ainda não tinham explorado. Então, por isso que atualmente os índios, eles ainda resistem e estão, principalmente na região norte do nosso país. Aí, na segunda questão, fala, né, atualmente o número de indígenas, eles, então, é o maior número em qual local? Aí fala, né, que eles, no caso, porque grande parte da população indígena ela foi exterminada pela violência, pela escravidão, foi submetida à escravidão de forma exploratória, e também por conta das doenças, né? A gente já falou sobre isso, que infelizmente com a chegada dos portugueses, devido a doenças e à escravidão, muitos indígenas foram mortos. E aí fala aqui sobre a questão dos estados, onde principalmente eles estão, que foi o que a Pró já falou, né? Principalmente na região norte. Então, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e outros estados aí.
Então, referente a essa questão dos indígenas, é isso. Durante essa semana, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre os povos indígenas. Tem esse site aí que a Pro disponibilizou também no grupo. Então, acessem, conheçam um pouco mais sobre a cultura indígena, porque é uma cultura que a gente ainda não tem bastante conhecimento. Então, é só com acesso à informação que a gente vai conhecer um pouco mais desse povo, ok? Vamos lá, então. Nem em português a gente está vendo aí um novo conteúdo, que é referente a substantivo, que é basicamente, então, o nome que a gente dá às coisas, então, nome de objetos, né? Existe essa classificação dos substantivos. Aí, na atividade aí dessa página, trouxe aí uma receita sobre o suco da casca de maçã. E embaixo perguntou: o que será feito nessa receita? Um suco. A fruta a ser usada, a maçã. Qual o ingrediente? Para colocar em colheres, açúcar. Ingrediente em litros, água. Vasilha, panela. Qual foi eletrodoméstico? Liquidificador. Então, tudo isso aqui é substantivo, porque substantivo é basicamente o nome que a gente dá a determinado objeto ou a determinada coisa. Então, isso faz com que eles sejam chamados, então, de substantivos. E aí a gente tem os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Aí na atividade, ele fala os substantivos que dão nomes aos seres vivos, alimentos e objetos que vêm na imagem. Assim que determina, levante a mão e leia as palavras. Como a gente não está na sala de aula, vocês então escreveram. Então, beterraba, laranja, maçã, banana, berinjela, abóbora, cesto, mosca, árvores, pássaros, onça, trator. Todos esses aí, então, são substantivos. Aí embaixo tem, então, uma letra de uma canção, onde vocês colocaram, então, aí o nome das informações que foram colocadas nessa letra. Então, objeto escolar teve lápis e caderno, brinquedo, peão, bicicleta, skate, doce, chiclete, astro, sol, roupa, calção, transporte, avião, bicicleta, lugar, esconderijo, jardim, instrumento musical, tambor. As palavras que dão nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares são chamados de substantivos concretos. Então, toda vez que a gente ouvir falar em substantivo concretos, a gente já sabe. São aqueles que dão nome a pessoas, animais, plantas, objetos e lugares. Quais palavras ficaram fora do quadro? Confusão, correria e gritaria, que nesse caso aí são substantivos abstratos, né? Que são informações referentes a sentimento, né? E a gente amanhã vai ver um pouco mais sobre substantivo abstrato, tá certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo um bom descanso e amanhã, então, a gente se encontra. Um cheiro para todos.